Olá pessoal, eu sou Frank Thaís do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Eu vou fazer algumas reflexões aqui a respeito da fala do jornalismo da PAN, né, que é um jornalismo distorcido. Né? Inclusive eles citam, o Adrilles cita várias vezes o Teatro de Tesouras, né, do Brasil Paralelo. E eu aconselho quem quer fazer uma faculdade, vestibular, o Brasil Paralelo não serve como plataforma de ensino, tá? Porque eles não têm fonte, não têm, né? E pregam valores que desconstrói a história feita por historiadores de respeito mundial, nacional, né? Portanto, não tem muita validade, né? Inclusive, não tem um historiador de nome lá, né? Porque não existiria um historiador que quisesse queimar o nome para trabalhar para o Brasil Paralelo. Aí tem como intelectual Olavo de Carvalho, né? O filósofo de oitava série. E aí começa com o Mário Frias. O Mário Frias baixou a portaria proibindo que as pessoas que receberem Lei Rouanet imponham o passaporte de vacina, né? Aí eles dizem que é liberdade o cara tomar vacina ou não, né? Acontece o seguinte, né? Quando o cara não toma vacina, ele não está arriscando a vida dele, está arriscando a vida dos outros, né? Tem uma coletividade que tomou vacina e ele está suscetível a pegar a Covid e passar para os outros. Então, na verdade, ele está sendo negacionista e não está entendendo que o cara tem o direito de não tomar vacina, mas tem o direito de contaminar outras pessoas, porque fica mais suscetível, né? Porque a maioria tomou. Aquele negacionista não vai tomar, né? Em 1904, né, quando o povo se rebelou para não tomar a vacina, houve a revolta da vacina, o governo expulsou todo mundo da cidade do Rio de Janeiro e vacinou à força. Porque vacina é uma questão de saúde pública. Não é questão de querer ou não, né? Até o governo Dilma não tinha esse problema de vacina. Todo mundo tomava vacina, né? Agora virou uma coisa de Olavo de Carvalho. O que o Olavo de Carvalho entende de vacina? Ou o Bolsonaro, ou o Adrilles, né? Eles são cientistas? Eles têm autoridade para isso, né? E aí, né, aquela teoria de negacionismo, né, da Idade Média, eles querem voltar para a Idade Média, né? Aí, hoje ele votaria no Bolsonaro porque foi o único homem que defendeu a liberdade para o povo ir trabalhar, né? Mas ele não defendeu para o povo ir trabalhar. Ele optou pelo capital dos amigos empresários em detrimento da vida, né? Se fosse seguido o que o Bolsonaro pensou, né, a Imperial College já tinha feito um estudo, né, vários cientistas já haviam afirmado que o Brasil, no mínimo, 170 milhões de brasileiros se contaminaria, né, e no mínimo de 2 a 3 milhões de pessoas morreriam, né? Não tem como fazer, né, a contaminação de manada, porque o vírus ia mudando. Muita gente contaminada e o vírus ia mudando, né? O Brasil viraria um foco mundial da Covid-19 e ninguém sairia mais desse país, né? Então, não adianta falar isso, que a economia foi por causa disso. Não, a economia é o teto do gasto público. 1 trilhão e 200 bilhões que foi tirado da economia para dar para juros de bancos, né? É que faz falta no investimento, faz falta em tudo, né? Priorizou-se o banqueiro em detrimento do cidadão brasileiro. E aí disse que foi isso que quebrou a economia. Se o Estado não for em todo desenvolvimento, a economia não anda. O capitalista ele não investe. Vai investir por quê? O trabalhador está pobre. Vai investir para onde? Vai investir dinheiro para perder? Né? E aí diz que o Moro falhou quando ele defendeu a decisão do Fachin, né, de soltar o corrupto Lula, né? Lembrando, né, que o Lula, né, a Lava Jato, o Gilmar Mendes apontou, no mínimo, o juiz se torna suspeito se ele violar um direito do processo de defesa. O Moro violou 8, no mínimo, né?
O Moro, condução coercitiva sem convocação, é ilegal. Grampear telefone de advogado de defesa é ilegal. Grampear e vazar o telefone da conversa da presidente da República e vazar detalhes seletivos é mais ilegal ainda. Né? Eu sempre defendo, eu sempre vou defender. A Dilma tinha que ter mandado prender ele. Né? Condenação por delação premiada sem materialidade criminal, sem provas, é ilegal. Né? Ele foi condenado por crimes indeterminados futuros. Né? E outras que ele fez. Habeas corpus que ele negou para o Lula, pela primeira vez houve negação de habeas corpus. Né? Ele ficou preso em segunda instância, é ilegal, porque ele não oferecia risco para a sociedade, né? Não ameaçava ninguém. Né? Ele deveria estar solto, como está solto aquele Ricardo Salles, que é condenado em segunda instância, João Dória é condenado em segunda instância, o velho da Van é condenado em segunda instância, o Arthur Lira é condenado em segunda instância, está tudo solto. Na verdade, foi um processo para retirar o Lula da eleição. Né? E ele disse que o Fachin só fez o que tinha que fazer. Ele tinha que, esse pedido, né, para anular, né, porque o Fórum de Curitiba é incompetente para julgar as causas, porque as causas se davam em São Paulo. Acabou. O Fórum é São Paulo, não é Curitiba. E não tinha nada de envolvimento com a empreiteira. E mais tarde, a segunda turma provou que ele é inocente. Mas os caras continuam chamando de corrupto. Né? Mas o Bolsonaro é honesto. Os 170 processos só não caiu ainda porque está comprando Centrão, com orçamento oculto. Né? O Procurador-Geral da República, na verdade, é um arquivador-geral da República. Né? Porque não leva à frente processo nenhum. Né? Mesmo as aberrações que o Bolsonaro já fez. Né? A Lava Jato foi a maior operação de combate à corrupção. Eu penso diferente. A Lava Jato foi a operação que mais prejudicou o país na história da República. Ela quebrou todas as grandes empreiteiras do Brasil, gerou 4 milhões de emprego, tirou 170 bilhões de capitais internacionais do país. Né? Ela foi a maior responsável pela crise que o Brasil está enfrentando. Né? O Brasil não tem hoje nenhuma grande empreiteira, né, para gerar emprego, para construção civil, né, porque o Sérgio Moro não precisava quebrar a empreiteira. Se tem executivo corrupto, prenda-se corrupto. A empreiteira não compra ninguém. Né? E outra, né, ele foi seletivo. Por exemplo, né, ele se baseou na condenação do Lula do executivo lá da Odebrecht, oh meu Deus, esqueci o nome agora. E ele né, quando o Sérgio Moro saiu da justiça, né, o Dallagnol está enfraquecido pelas acusações da spoofing, da Vaza Jato, né? A gente viu um monte de imoralidade ali. O Léo Pinheiro negou 3 vezes que o Lula era dono do apartamento. Aí os caras condenaram ele a 10 anos. Se você não incriminar o Lula, a gente vai deixar você 10 anos aqui preso. Aí ele não aguentou. Quando ele condenou o Lula, reduziu a pena dele para 6 anos. Ele falou recentemente isso, que ele foi torturado. Né? E foi isso que o Moro tinha para condenar o Lula. E não ouviu as 79 testemunhas favoráveis a Lula. O sítio de Atibaia nem se fala. Né? Tanto que os processos foram... o juiz foi considerado suspeito. Juiz suspeito é juiz ladrão. Né? Esses processos foram para a vara de Brasília e a juíza arquivou porque não tinha prova. O Ministério Público recorreu, ela arquivou de novo, não tem prova. Cadê a prova? Né? Isso mostra. Aí, Bolsonaro está fazendo um governo mais honesto do país. Escândalo da Amazônia, né? A maior apreensão de madeira da Amazônia,
deu punição pro herói, né? Pro delegado, né? E o Ricardo Salles saiu, por quê? Porque se ele ficasse, ele ia ser preso pelo Alexandre de Moraes e não tem recurso. Ele sai, ele volta, ele vai ser processado pela primeira instância. Ele já tinha sido condenado em São Paulo pela segunda instância, né? Por que vocês acham que o Lira está sentado em cima de 170 processos? Porque ele está comprado, né? O orçamento oculto, né? De emendas parlamentares, tratoraço, a Covaxin. Ah, mas não saiu dinheiro. Mas a justiça garante que o ato de tentar já é corrupção. E só não foi praticada porque a CPI descobriu a tempo, né? Lobby para o filho dele, que a empresa de farmácia lá fez uma empresa para o moleque, né? Os filhos são ricos. Como ficaram ricos? Como o Flávio comprou aquela mansão? Né? Como o Bolsonaro comprou de 1994 a 2014 com a Rosângela, que era a mulher dele, 10 apartamentos com dinheiro, 7 com dinheiro à vista. Ele não é corrupto. E está fazendo um governo que não é corrupto. Né? Está fazendo um governo cujo tem a maior transferência de renda da história do Brasil de pobres para ricos. O teto de gasto, a precificação e dolarização do combustível, o gás alto, a energia elétrica que está aumentando constantemente, tudo isso para beneficiar os ricos. Tanto que de 2020 a 2021 aumentou de 40 para 65 bilionários. E o patrimônio cresceu 67% em plena pandemia. Isso é uma transferência de rico. Se esse 67% crescer dos ricos, é óbvio que vai faltar para os pobres. Porque o dinheiro tem lastro, né? Então não vem com esse papinho de fique em casa, né? Ficar em casa foi o que a ciência determinou. Eles não são cientistas. O mundo todo ficou, né? Ele não quis ficar, não é porque ele estava preocupado com o povo. Ele deu importância maior à economia do que à vida humana, né? Porque tem até fita, né? Tem até gravação dele no YouTube. A única coisa que o pobre serve desse país é para ter atestado de burro no bolso e título de eleitor na mão. Ele sempre falou isso. Ele foi o único deputado que votou contra os direitos das empregadas domésticas. Né? Vamos lá. Lava Jato. Bolsonaro no governo mais honesto. Ai, meu Deus do céu. Eu já disse que só não caiu porque comprou já o centão. Fernando Henrique não tinha corrupção. A privataria tucana, né? Eu tenho esse livro aqui, eu não achei para poder mostrar para vocês. Mas a privataria tucana, né? O Amaury Ribeiro Júnior. Deixa eu ver se tá aqui. O Amaury Ribeiro Júnior mostra os documentos, por documentos, tanto que o Serra quis processar, ele levou em juízo, o juiz olhou assim, pô, mas aqui é documento, Serra. Tu quer mesmo processar? Né? Cheio de documento de corrupção. Tasso Gereissati ficou milionário, Serra ficou milionário, Fernando Henrique tinha um patrimônio de 1 milhão, subiu para 50, nunca foram investigados. Né? Aquele senador do PSDB, tem uma fita dele, que eu esqueci o nome dele, que ele está balançando um saquinho de cocaína dentro do Senado. Né? O Aécio Neves não roubou nada. Né? Tá todo mundo. O PSDB é bem honesto. O Moro defendeu prisão em segunda instância, mas a Constituição é um documento maior. Ninguém pode ser preso antes do processo ser transitado e julgado. O próprio Bolsonaro defende isso. Só para ele, né? Para os outros não vale. O Lula também tem direito. É porque manteve ele na prisão para ele não concorrer. Não deixaram ele falar, porque ele falando ajudava o Haddad. E mesmo assim, ele fora do páreo, o Haddad, se fosse para aquele debate, destruiria o Bolsonaro ali. Ali ele fazia cocô.
Moro é importante para o país, para o Brasil, porque tem um comportamento ético irrefutável. Ele foi condenado como juiz ladrão, né? Ele agiu como cangaceiro, não como juiz, né? Ele vazou delação premiada que não valia uma semana antes da eleição para prejudicar o Haddad. Ele trabalhou o tempo todo mundo sabe hoje que ele começava com o Palocci faz tempo para assumir o Ministério da Justiça e depois ir para o Supremo. Era o sonho dele. Né? Homem de... Né? Inclusive, ele foi o juiz do Banestado, que foi o maior caso de corrupção da história do país. Ele não prendeu ninguém e arquivou o processo. E para o Adrilles, né, o Moro é maior do que o STF. Né? Porque o STF julgou condenado, não cabe recurso. E livre é livre, não cabe recurso. O STF considerou inocente. A promotora, a maior promotora de combate à corrupção do mundo, a norte-americana, que o Dallagnol é fã, ela viu o processo e falou, esse processo é viciado, não tem prova. Né? Mas eles continuam chamando o Lula de ladrão. Né? Um homem envolvido com a milícia, né? Com os matadores de Marielle, né? Não tem nada de suspeito. O Bolsonaro defende a liberdade e o Lula não. Como? O Bolsonaro falou isso, que ele defende a liberdade. O Lula não, porque o Lula apoia o regime venezuelano. Primeiro, a Venezuela está passando necessidade devido aos bloqueios econômicos dos Estados Unidos, né? Porque ela não abriu as pernas para entregar o petróleo. Né? E aí, né, esses covardes, né, chamam o regime de ditadura, um regime que está tentando resistir ao imperialismo dos Estados Unidos. Né? Agora, Cuba, o povo não quer, tem que se respeitar a soberania popular do povo. Os Estados Unidos, agora o Brasil e Israel são os únicos países que votam contra o fim dos embargos econômicos contra Cuba. Os outros, mais de 170 países, são favoráveis ao fim dos embargos. Né? O Bolsonaro diz que o Lula não é democrático porque ele apoia Nicolás Maduro e apoia o regime cubano. Vamos lá. O herói do Bolsonaro é Brilhante Ustra, o maior torturador da ditadura brasileira, né? O que colocava rato em vagina de mulher. Foi do Chile e disse que o Pinochet foi um bom governo. Pinochet só matou 40 mil, obrigou os carrascos deles, obrigavam até mulher a fazer sexo com cachorro, mais de 6 mil estupros, né? Fora os desaparecidos. Ele foi do Paraguai e apoiou o governo de Stroessner, que estuprou mais de 6 mil meninas. Ele apoiou o golpe de Evo Morales. E há indícios que ele participou. Ele é democrático. O governo da Argentina elegeu um progressista. Ele não cortou as relações, porque a ideologia é diferente. Isso é democracia? Né? Fora que ele apoiou o regime militar. Né? E o Lula que não é democrático. O Lula, a Globo falou dele 3 anos, eu não vi ele atacar a Globo. Ele já ameaçou até fechar a Globo. O próprio Reinaldo Azevedo deu uma declaração que no governo Lula ele bateu 14 anos seguidamente. Nunca perdeu emprego. No Bolsonaro, no primeiro ano, perdeu 3. Vários jornalistas foram demitidos por falarem mal do Bolsonaro. Pessoas foram presas e levadas para a Polícia Federal porque criticaram o governo. Ele está fazendo uma perseguição implacável a professores universitários, porque ele não aceita a eleição da lista tríplice e nomeia o reitor da maneira dele, que seja bolsonarista, conservador, de extrema-direita, para perseguir os professores e tirar a autonomia universitária. Eduardo Bolsonaro disse para vocês ontem, né? Planeja na extrema-direita mundial eliminar os comunistas. Só pode ter conservadores.
Que valores democráticos é esse? Atacou o STF, né? Participou de marchas para derrubar o STF. Né? Tanto ele é democrático que ele hoje é um pária. Ninguém conversa com ele no G20, ele só conversou com o garçom. Ele não tem importância nenhuma para a comunidade. E aí eu digo para vocês verem o vídeo que eu falei dos 2 lugares, dos 3 países que o Lula já foi, né? Como ele foi recebido e o respeito que ele tem lá fora. Diferentemente do Bolsonaro, né, que não conseguiu conversar com ninguém e nem entrar no Vaticano. O Lula, né, foi considerado inocente até pelo Papa. Quando ele saiu da cadeia, ele foi convidado pelo Sumo Pontífice a ir no Vaticano. O Bolsonaro teve a entrada negada. Né? Aí o Adrilles, para acabar com o problema financeiro do país, tem que fazer a reforma administrativa. A reforma administrativa proposta pelo Paulo Guedes só mexe com os pobres. Professor, polícia, né, enfermeiro, né? Mas não mexe com promotor, não mexe com procurador, não mexe com juiz, não mexe com militar, não mexe com fiscal da Receita Federal, com Polícia Federal, que ganha os melhores salários. Então não vai adiantar praticamente nada. Né? Agora, isso em detrimento do teto de gasto, continua transferindo renda para banqueiro. Né? E aí ele vai falar uma cachorrada. O Lula, se estivesse no governo, furaria o teto de gasto para dar dinheiro para pobre? Ele não daria dinheiro para pobre. O Lula foi homenageado pela ONU por ter erradicado a fome no Brasil, reconhecida pela ONU, pela Unesco. Ele foi o presidente que erradicou a fome. Simples assim. Né? Ninguém ganha 37 títulos de doutor honoris causa, que é o título mais importante, né, de graça. Ninguém é homenageado mais de 300 vezes no mundo. O Lula é tão respeitado no continente africano que só fica abaixo do Nelson Mandela. Né? Vocês abram um vídeo aí, vejam como ele é recebido na Universidade de Paris por intelectuais. Os caras ovacionam ele, batem palma de pé no Parlamento Europeu, fica 3, 4 minutos batendo palma de pé. Quando o Bolsonaro causou esse efeito? Nos 3 anos de governo dele. Ele não conseguiu se encontrar nem com o chefe de Estado francês, alemão, italiano, nenhum. Porque ninguém quer recebê-lo. Né? E não daria dinheiro para o pobre. Bolsa Família, foi o resultado do Bolsa Escola do Fernando Henrique. O Lula incrementou o projeto do Bolsa, que virou Bolsa Família, né? E é o programa mais usado no continente africano para combate à fome, reconhecido pela ONU. Né? Agora, o que vacina. Em 2009 teve a pandemia do H1N1. O Brasil vacinou 90 milhões de brasileiros em 3 meses. Né? O Lula ia estar transferindo dinheiro para a empreiteira. Não. Quem está transferindo dinheiro para banco é o Bolsonaro. Para o Centrão é o Bolsonaro. Né? Tratoraço, comprar trator de 25 mil por 100 mil, é as emendas que estão saindo do governo. Né? Eu lembro, né? E para pobres, não só isso. Pela primeira vez na história, né, foi o presidente que mais construiu universidades desde a proclamação da República, mais polos técnicos. Né? Pela primeira vez na história do Brasil, empregado doméstico formou filho médico. Né? Uma tremenda justiça social. Isso foi reconhecido pelo mundo. O Lula não é. Aí o Jair Bolsonaro manda a carta de lá de Dubai, passeando. Que o Lula não é democrático porque ele apoia a ditadura da Venezuela, que eu já disse que a Venezuela está passando por necessidades, e se fosse ditadura o povo já teria tirado.
né? Ao contrário, o povo, há um ano atrás, pegou uns mercenários que atracaram na praia e os pescadores estavam armados de fuzil e renderam todos. Né? A Venezuela está nessa condição porque, né, há bloqueios econômicos. Né? Mas o Bolsonaro, né, Pinochet, lá, né, a Arábia Saudita, que é uma ditadura só de 300 anos, né, que mulher não pode sair na rua sozinha, não pode ir em estádio de futebol, não pode entrar no restaurante que não tem homem, não pode dirigir, não pode fazer ensino superior. Né? A riqueza do petróleo não é dividida com o povo, a maioria do povo vive na pobreza. Né? No entanto, o rei saudita tem um avião avaliado em 1 trilhão. O príncipe, filho dele, tem um avião avaliado em 800 milhões de dólares. Né? Eles vivem muito bem e o povo vive muito mal. O Bolsonaro foi visitar ele na ditadura. Né? Ditadura é só a Venezuela porque os Estados Unidos mandou. Né? Agora, aqui, as ditaduras aqui não foram, né? Foram, como o Brasil Paralelo diz, foram revoluções. Né? O conceito de revolução é conservador, acontece de cima para baixo, não muda nada. Eles deram um golpe para manter as estruturas, para não permitir que o povo se educasse, para não permitir reforma agrária, né? E o povo passou 25 anos numa extrema pobreza. Só a classe média reaça que ganhou. O Lula não é democrata. Alguém viu o Lula ameaçar algum governo?